Pessoal, vitória no domingo, hein? Tenho novidades aqui para vocês a respeito do auxílio emergencial 2021, da nova prorrogação, sobre os valores. Eu vim aqui contar para vocês, a gente está numa luta aí para pressionar o governo a editar a medida provisória e alterar os valores. Muita gente não acredita, muita gente acredita, mas aqui a questão não é acreditar ou não, a questão é fazer, ter atitude para fazer acontecer. E todos esses atos, todas essas cobranças que estamos fazendo em cima do governo, vem trazendo resultados, vem trazendo apoiadores para o nosso lado, e tudo isso é motivo de comemorar, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas novidades, inclusive teve aqui sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou aí uma medida que vai beneficiar milhares de cidadãos brasileiros. Eu vou compartilhar com vocês. Eu falei, né, pessoal, a voz do povo, ninguém pode com ela. Quando o povo começa a fazer barulho, a entender dos seus direitos, a cobrar os políticos, as coisas começam a acontecer. Então, hoje, domingão, trago para vocês aqui as melhores notícias para alegrar aí e a gente já iniciar essa semana muito bem iniciada, com boas energias e boas informações. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender das informações que eu vou trazer aqui para você, tá? Então eu sou a Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia. Já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Esse canal ele é exclusivo de benefícios do governo. Aqui, além de notícia, explicação, informação sobre os benefícios, os programas sociais, né? A gente fala do auxílio emergencial e do Bolsa Família, mas o objetivo também do canal é trazer informação de utilidade pública sobre os demais programas sociais do governo. Não é só auxílio emergencial e Bolsa Família que existem. Só no cadastro único são 22 benefícios. Para vocês terem uma noção do quanto é grave a falha de comunicação do governo com o povo em relação aos programas sociais, o quanto que as pessoas são carentes de informação sobre os direitos e deveres, a gente vê pelo Renda Básica, que é a lei do Suplicy, aprovada há 17 anos, na qual todo brasileiro, independente da classe socioeconômica, tem direito a uma renda mínima básica suficiente para sobreviver. Isso por parte do governo. É lei aprovada há 17 anos. Mas ninguém comenta sobre isso, porque a mídia não traz, o povo não sabe, não é verdade? Mas graças a Deus estamos em tempos de internet, onde existem canais no YouTube, onde existe a internet em si, para que a gente possa fazer a busca sobre os nossos direitos e conhecer um pouquinho das leis, né? Então o objetivo desse canal é ajudar você a compreender a legislação brasileira, inclusive sobre as obrigações que o governo tem com o povo brasileiro. E além dos benefícios federais, que é para o Brasil inteiro, não podemos nos esquecer, pessoal, dos benefícios municipais e estaduais. A cidade onde você mora, com certeza tem benefícios, porque todos, eu disse todos sem exceção, tá? Todos os municípios e estados recebem verba da União, né, por parte até do Ministério da Cidadania, para criar programas de transferência de renda e para transferir a renda de benefícios para o povo local. Então, aí na sua cidade pode ter certeza, mesmo que você não saiba, com certeza pelo menos um benefício municipal existe aí. E aí por isso que eu estou aqui trazendo para vocês conhecimento, informação, até para vocês conseguirem ir atrás dessas informações aí na cidade, no estado de vocês, e receber o que é de direito. Vejo pessoas falando que está passando fome, sendo que existe cesta básica. Vejo pessoas com medo de cortar a conta de luz, sendo que não pode cortar a conta de luz da tarifa social. O pessoal que é a tarifa social é um dos 22 benefícios que existem no cadastro único. Atende milhares de famílias brasileiras. E muita gente não sabe que não pode cortar a conta de luz por inadimplência de quem está na tarifa social até outubro desse ano. Veja como informação é poder, né? E fora outras, né, pessoal? Eu vejo pessoas falando de remédio, de saúde, uma série de questões que na lei está a obrigação do governo em proteger você, a amparar você nesse sentido. Só que aí você não sabe das leis, você fica aí, né, passando necessidade. Então, vem se inscrever aqui no canal, vem acompanhar a gente, que todo dia tem informação bacana aqui para utilidade pública, para atualizar o povo brasileiro. Eu vou começar aqui, pessoal, com a primeira informação, a primeira vitória, né, de hoje, é das mães solteiras. Eu trouxe para vocês aqui o vídeo, o e-mail
que até o deputado André Janones também trouxe, referente às mães solteiras que estavam bloqueadas. Inclusive saiu aqui no Yahoo Finanças a notícia do auxílio emergencial, na qual as mães vão à justiça para reaver o benefício. E o que acontece, né? O pente fino que o Ministério da Cidadania realizou no auxílio emergencial prejudicou muitas famílias, em especial as de formato monoparental, que é as mães solteiras. E após a entrevista dada, né, por uma organizadora do grupo de mães solo bloqueadas, né, elas receberam muitos relatos de mulheres que tentam, sem sucesso, reaver o benefício do governo. E parte delas vem buscando outras formas de contestar o corte, recorrendo à justiça para reaver o benefício. E a Defensoria Pública da União também está atendendo. 90% das mães não estão conseguindo retorno, e aí a única opção que sobrou foi elas irem na justiça. E aqui no canal tem uma playlist chamada 8 Passos para Contestação, que ajuda vocês a contestarem o benefício, tá? Então, a conquista que eu quero trazer nesse sentido é que o deputado André Janones conseguiu falar com a Dataprev, ele trouxe o e-mail aqui para vocês, né, para vocês entrarem em contato com a Dataprev, quem tá com a situação de bloqueio, que a Dataprev garantiu para o deputado André Janones. Quem duvidar, vai lá na rede social dele que tá lá o post, né, que eles prometeram que vão responder a todos, tá? Como é muita gente, eles demoram um pouquinho, mas estão respondendo a todos. Então, passem o e-mail e depois me contem se de fato deu certo eles te responderem e resolver o seu problema, tá? Já é uma vitória, pelo menos o deputado ter sido atendido, ter um retorno, ter um e-mail para contato, as coisas começando a acontecer. A segunda informação é sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro sancionou, pessoal, ele aprovou o teto de 140 mil para isenção de IPI. O que isso significa? O presidente Jair Bolsonaro ele sancionou a lei 14.183 de 2021, que estabelece até o dia 31 de dezembro desse ano o teto de 140 mil para isenção do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, para quem comprar automóvel novo por cliente com deficiência. Olha que maravilha, porque quem não acompanhou, pessoal, eles haviam limitado, né, para quem trocasse de veículo, o valor para 70 mil, né, de taxa de isenção, porque a pessoa com deficiência, ela consegue comprar um carro muito mais barato do que uma pessoa sem deficiência, ela tem desconto, né? E o que acontece? Esse desconto seria só para quem comprasse carro até 70 mil, só que um carro adaptado para uma pessoa com deficiência é muito mais caro do que 70 mil, a pessoa quase não teria opção para conseguir comprar o veículo adaptado, né? Que tem que ser carros grandes, enfim, uma série de critérios aí, os carros saem mais caros do que 70 mil. E aí o povo, a gente trouxe para vocês a informação, que a gente tem um público bem grande também com deficiência, né, que tá aí por causa dos benefícios, querendo saber das leis, e aí as pessoas fizeram barulho, nós ajudamos nessa pressão, o Congresso pressionou o governo e o governo teve que alterar essa lei, então alterou de 70 mil para 140 mil até o final desse ano. Então quem comprar, né, para quem for trocar de veículo, terá um prazo de 3 anos para novo uso do benefício fiscal. Antes, esse prazo era só de 24 meses, então mudou isso também. E, no entanto, quem vendeu o carro antes desse limite vai ter que pagar o tributo que não foi recolhido na União. Você tem que ficar 3 anos, pelo menos, com o carro, tá? Então, a medida ela foi convertida, o presidente assinou e dobrou o valor, né, que você tem aí de critério para ter esse desconto. Então, agora os carros são até 140 mil, não tem mais esse imposto, o que ajuda muitas pessoas que precisam de um carro adaptado, vão poder comprar o carro bem mais barato, né, com a isenção desse IPI, tá bom? Então, notícia maravilhosa, vai beneficiar milhares de pessoas. Passa esse vídeo para frente para ajudar na informação. E agora, eu quero falar a respeito dos valores do auxílio emergencial, pessoal. Estamos na luta, não desistimos de lutar para que o governo possa alterar a medida provisória. E vocês viram que isso foi tão importante que depois dos atos que teve esse final de semana, né, toda essa pressão do Congresso que está pressionando o governo a alterar a medida provisória, já estão aí especulando por trás dos bastidores a possibilidade do governo sim editar a medida provisória e já fazer mudanças nesse auxílio, nessa nova extensão que começa a partir de agosto. Mas só para vocês entenderem a força da luta, vou passar um vídeo agora para vocês de uma entrevista que o deputado André Janones deu, né, falando a respeito
respeito da importância do auxílio de 600, como que é essa luta, o que está acontecendo, para vocês entenderem. Então é uma ótima notícia, excelente notícia para um domingo, né? As coisas acontecendo em favor do povo e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês tudo isso. Então assistam aí o vídeo, que ele é muito importante, ele representa aí uma parte dessa luta que nós estamos fazendo para o governo poder alterar esses valores. Então vocês não estão sozinhos, eu gostaria de deixar a mensagem aqui que nós estamos com vocês, lutando, pressionando. Todo dia a gente envia e-mails, mensagens a parlamentares, inclusive eu recomendo vocês também participarem, a entrar no site nãopodemosaceitar.com. Esse site foi criado, lá tem a lista dos e-mails dos parlamentares do Brasil, que são quem tem o poder de cobrar, representar a gente dentro do Congresso, que são os deputados e senadores. Lá tem a lista de todos eles, telefone, gabinete, e-mail, e lá dá para você, tem a opção nesse site Não Podemos Aceitar, a opção de você passar um e-mail para todo mundo de vez, ao invés de ficar incluindo um a um, você consegue mandar pelo site Não Podemos Aceitar um e-mail para os parlamentares. Então, vamos nos unir, pessoal, nessa luta, todo mundo começar a mandar todo dia, é só replicar o e-mail todo dia, porque já pensou eles acordarem com mais de 2 mil, 5 mil, 50 mil, ou melhor ainda, 60 milhões de e-mail cobrando o auxílio emergencial no valor de R$600 e mãe solteira 1.200? Aí, pessoal, não há quem possa com essa força, né? Então, assim, mas o povo precisa se unir. Muita gente desanimou porque é uma luta difícil, não é fácil. Mas se a gente desistir, pessoal, o não já tem, a gente tá em busca do sim, né? E se a gente desiste, a gente não ganha força, e aí nada acontece. Então vamos lutar enquanto dá, né, enquanto podemos, para tentar aí conseguir algumas conquistas. A primeira já foi, que é a prorrogação. Ele disse que não ia prorrogar, a gente pressionou, prorrogou, não prorrogou? Agora vamos continuar para alterar esses valores, e é possível, mas a gente tem que se unir e tentar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, vou deixar aí o vídeo do André Janones dessa entrevista, também para poder alegrar e dar um pouquinho aí de esperança para vocês. Um beijo e até a próxima. Prazer imenso estar participando desse bate-papo. Vamos falar sobre as nossas funções no parlamento, sobre aquilo que é prioridade para o povo brasileiro no momento, né? Acho que nada é mais prioridade do que auxílio e vacina, e vamos tentar aqui o máximo possível tirar a dúvida das pessoas e desenrolar esse bate-papo. Povo, o que é povo? Porque eu sempre critico essa polarização direita e esquerda, falando que o povo fica à mercê dessa disputa ideológica. Povo, para mim, são as pessoas que têm que se preocupar mais com o ganha-pão, mais com o dia a dia, mais com colocar comida na mesa, do que com esses pontos de divergência entre direita e esquerda. Existem pautas que unem direita e esquerda, um exemplo delas é essa que a gente vai falar nessa auxílio emergencial. Eu sempre dou esse exemplo, eu falo, olha, tem eleitor do presidente Bolsonaro passando fome, tem eleitor do ex-presidente Lula passando fome, tem eleitor de qualquer corrente ideológica que você falar, passando dificuldades financeiras nesse momento. Então, para finalizar, eu acho que a prioridade do parlamento, a nossa prioridade no Congresso, deveria ser, primeiramente, discutir essas pautas nacionais, que eu chamo de pautas de interesse do povo, né, da grande maioria da população, que são essas pautas que unem as diferentes correntes ideológicas. Então, deputado, nós estávamos falando exatamente do auxílio emergencial e como é emergencial e como foi fundamental para manter, e algo que, assim, quando aconteceu a situação lá em Manaus, as pessoas falaram, meu Deus, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. A alimentação é a mesma coisa, é o oxigênio do corpo, é o oxigênio das famílias, é o oxigênio das crianças, para que elas possam se alimentar. E hoje, infelizmente, nós estamos aí com a população totalmente desempregada, muitas das vezes não tendo não tem mercado de trabalho, a cidade está tendo lockdown e tudo, então é fundamental para a manutenção das famílias, para ter o que comer. Por isso, tanto eu quanto o senhor, e eu vou dizer aqui em nome do meu partido, nós protocolamos até um pedido para que o auxílio emergencial fosse estendido por mais 6 meses, para que a gente pudesse dar esse conforto para as pessoas. E eu sei que o senhor é bem a favor disso também. Com certeza. Paula, eu queria te pedir que você fizesse um comentário, que é a parte mais polêmica desse assunto. O único tipo de crítica que eu recebo por bater nessa tecla da volta do auxílio, por lutar pelo auxílio, e eu queria que você fizesse um comentário sobre isso.
Eu digo que são poucas as críticas, porque a gente percebe que o povo brasileiro é um povo solidário, mesmo aqueles que não precisam, a grande maioria entende a necessidade dos que precisam. Mas existe uma camada da população, um tanto quanto preconceituosa, porque isso para mim é consequência de um preconceito, que sempre que a gente comenta sobre o auxílio, coloca assim, isso é falta de uma enxada para capinar, é porque a pessoa não quer trabalhar, é dinheiro para sustentar vagabundo, e etc. O que você pensa sobre isso? Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de te ouvir antes. Eu vejo assim, deputado, e é muito importante, até porque nós estamos na minha rede e as pessoas sabem do meu posicionamento. Eu sou uma pessoa que acredito que o poder do cidadão ele tem que prevalecer em relação ao Estado. Então, por exemplo, nós darmos a liberdade econômica, nós darmos o poder para que ele possa ter liberdade de empreender, de gerar emprego e de ser autônomo. Muitas pessoas acham que o auxílio emergencial é um assistencialismo, e eu não concordo no sentido do quê? De que as pessoas têm que entender que o auxílio emergencial, tanto passado quanto agora, ele é uma injeção direta, inclusive para o empreendedorismo. É a política mais liberal que se tem. Por quê? Porque os municípios não têm muitas rendas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós não temos grandes indústrias, grandes empresas. Então, quando você entrega esse dinheiro diretamente na população, aquilo fomenta o comércio das pessoas, quer dizer, a pessoa vai comprar ali na mercearia, a mercearia não vai fechar, não vai mandar embora. Então, o auxílio emergencial, além de fazer diretamente as pessoas terem um mínimo de dignidade, ele também vamos dizer assim, um impulsionador do empreendedorismo. Quando houve esse auxílio emergencial de R$600, e que foi um auxílio que a gente sabe que é muito pouco para quem recebe, mas sabemos que vários municípios tiveram incremento em vários setores, por exemplo, da construção. Tanto é que o material de construção houve um grande aumento. Por quê? Porque as pessoas puderam comprar, terminar sua casa, fazer empreendimentos. Então, é fundamental que as pessoas entendam que o auxílio emergencial não é um assistencialismo simplesmente porque a pessoa não tem emprego. Não, o auxílio emergencial ele é para dar dignidade para as pessoas e ele tem um papel importantíssimo no fomento da economia também, porque se reverte em vendas, inclusive em impostos. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem o ciclo do auxílio emergencial. Paula, é brilhante sua colocação, concordo, sempre tenho batido nisso também, sobre a questão do incremento que isso proporciona na economia, que quando você ajuda, a roda da economia gira de uma maneira mais efetiva, e eu vou acrescentar ainda o seguinte, não dá para você comparar um momento único na história do nosso país com todo e qualquer outro tipo de benefício, de auxílio, como Bolsa Família, etc. Nós estamos vivendo um momento único. Nós não temos parâmetro, nós nunca vivemos nada parecido com esse momento. Aí fala assim, mas você tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Sim, mas para eu ensinar a pescar, a pessoa tem que ter condições de pelo menos segurar a vara para que ela possa pescar. Então, a gente está dizendo de um auxílio, aí sim eu defendo, eu acho que a questão da responsabilidade entra em a gente tentar ser muito rigoroso com as pessoas que recebem sem necessidade. Eu vi uma notícia hoje que cerca, eu não sei se 3 milhões de pessoas, ou provavelmente 3 milhões de pessoas terão que devolver o auxílio. Teve muita gente que não precisava e recebeu. Aí sim eu defendo um rigor, mas eu acho que não dá para comparar isso com assistencialismo, com qualquer outro tipo de benefício que já é pago. É uma situação absolutamente atípica. E um outro fato é que quando você coloca assim, as pessoas precisam de trabalhar. Parece que tem emprego para todo mundo, Como se a gente não tivesse sentindo os efeitos da pandemia e como se a gente tivesse com milhares de vagas de emprego, milhões, melhor dizendo, e se fosse uma opção da pessoa, não, eu não quero trabalhar porque eu quero continuar vivendo, recebendo esse auxílio aí de 300 ou de 600 reais. Então, é uma situação atípica, eu vejo essa fala como uma fala preconceituosa e também vindo por parte de pessoas que vivem em uma bolha, Muita gente, eu sei um pouco do seu trabalho, da sua luta,
E a gente que está na lida com essas pessoas, que, como eu disse, não fica aqui na rede social, mas que vai lá ver a situação, a gente sabe que a situação no nosso país, para muitas famílias, é uma situação de um ano para cá, principalmente, isso foi acentuado. Eu sempre falo, a fome nunca foi erradicada no Brasil, mas ela deixou de ser o principal problema. Não deixou de ser um problema, mas deixou de ser o problema mais evidente, né? O problema mais que mais se destacava no nosso país. Infelizmente, esse cenário tem mudado, tem se agravado, e num período pós-pandemia, eu temo que a fome volte a ser a protagonista dos problemas sociais do nosso país, como foi no passado, mas que essas pessoas talvez falte isso a elas, né? Essa sensibilidade, ir lá conhecer a realidade de perto, para ver que muitas pessoas estão usando o auxílio, usaram do auxílio durante um bom tempo para comer, para sobreviver. E, deputado, o senhor traz questões que dá para a gente debater assim, ficar horas falando. Primeiro, a questão ética, né? Nós defendemos, e a gente ouve muito nas redes, a questão da corrupção, a questão de melhores princípios, de falar a verdade, de ter compromisso com o povo, mas é inaceitável uma população. A gente sabe que servidores públicos fizeram inscrição do auxílio emergencial. Então, nós precisamos, primeiro, bater numa questão ética da pessoa, da população. Não adianta a gente levantar bandeira em manifestação, anticorrupção, a favor de lava-jato, a favor de qualquer coisa que combata o mau uso do dinheiro do contribuinte, e, quando tem oportunidade, faz esse tipo de ação. Então, é inaceitável que a fiscalização seja rigorosa. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a muitos municípios que nós vimos, a fila da vacina. Se tem um plano de ação, não tem justificativa existir pessoas que queiram furar a filha, porque a ética, a verdade, o compromisso com a população, ela tem que ser no seu dia a dia. Isso é muito importante de dizer, isso faz parte de uma educação. Um outro ponto que você traz, deputado... Paula, deixa eu te interromper antes de você passar para o outro, que é a segunda vez que você cita sobre a responsabilidade dos eleitores, da população, e é na primeira vez que você falou, eu queria ter feito uma observação aqui, e esqueci, me lembrei agora. Eu achei até interessante essa colocação, uma coincidência, porque hoje eu respondi um comentário em uma rede social, acho que foi até pelo Facebook, não me recordo bem, onde uma pessoa citou assim, não adianta eleger presidente da República, não adianta votar para o governo, não adianta votar para prefeito, porque quem decide os destinos do país é o Congresso Nacional. Vocês, e aí ela diz, nós deputados, vocês precisam se empenhar em mudar o Congresso Nacional. Só quando o Congresso mudar é que o Brasil vai mudar. Eu respondi a ela o seguinte, eu disse, olha, com todo respeito, vocês, população, eleitores, é que tem que mudar o Congresso Nacional, porque todos nós, deputados, aqueles que vocês julgam bons e aqueles que vocês julgam ruins, estamos aqui no Congresso Nacional pelo voto de vocês. Foram vocês quem nos colocaram aqui. Então, essa mudança tem que vir da população. Então, só fazer essa observação, concordo plenamente com você, é uma tecla que a gente quase não bate, que é um assunto que a gente não entra nele com frequência, mas se a gente quer, de fato, conscientizar a população e mudar o nosso país, eu só acredito que isso venha de fora para dentro.